Bom, gente, então boa noite. Boa noite. Eu sou o Federico. Eu sou o que menos entende ceratocone dessa mesa aqui, só de experts aqui, né? Eu vou te contar, né? Vim falar das atualidades de ceratocone. Trabalhei aqui 10 anos no hospital, adoro esse hospital, mas acontece que eu resolvi entrar para a aeronáutica, que fica mais ou menos a uns 70 quilômetros daqui, né? Então ficou incompatível e ficar em Nova Lima e Lagoa Santa, acabou que eu não consegui mais ficar atendendo aqui. Mas é sempre um prazer estar aqui, né? Com os amigos aí. Então, atualidades de ceratocone. Eu trouxe algumas coisas mais novas, algumas coisas que nem são tão novas, mas para a gente discutir as novidades. Aqui o nosso amigo Luciano, que nós tivemos a oportunidade de encontrar uns anos atrás. E o ceratocone ele tem uma gama de tratamentos muito ampla, né? Óculos, lente de contato, anel, transplante e o crosslinking, que pode entrar em alguma dessas fases daí. Então, falando de lente de contato, o que a gente tem nos últimos anos de lente de contato são lentes especiais, tanto gelatinosa, Perfect Keratoconus, que ajuda bastante em alguns pacientes, principalmente quem não tem astigmatismo muito alto, seja as lentes rígidas de formatos especiais, como a Rose-K para irregular córneas e para pós-transplante. Então agora tem alguns modelos. Mas o que vem revolucionando o mercado do ceratocone mesmo é essa tal de lente escleral. Isso aí tem sido realmente uma coisa bem assim revolucionária no tratamento do ceratocone. Principalmente porque ela cabe em quase todas as fases do ceratocone, desde o ceratocone mais inicial até o ceratocone mais avançado, com leucoma, com tudo, você tem a opção de utilizar essa lente, né? Tem algumas sessões de congresso que os cirurgiões nem admitem o médico levantar essa possibilidade, que seria meio que apelou, né? O que vocês acham que a gente faz com esse paciente? A lente escleral, né? A lente escleral sempre cabe a possibilidade de colocar a lente escleral no paciente. Não, a gente está pensando em cirurgia, consertar o olho, não sei o quê, porque a lente escleral parece caber realmente em várias fases. Lá no São Geraldo, a gente tem muita preocupação, lá a gente tem pacientes com muitos anos de transplante de córnea. E o transplante de córnea é uma coisa que encanta muita gente no início, porque todo transplante de córnea no início, logo depois que você opera, fica fantástico, o resultado da córnea é transparente, tá? O paciente fica encantado com o resultado também. Mas depois de muitos anos, a gente tem problemas, às vezes, muito graves com o transplante. Então, nós temos lá no São Geraldo, por exemplo, vários pacientes transplantados 2 olhos, que vieram a ter rejeição muito tempo depois, ou falências que nunca mais a gente conseguiu consertar com outro transplante, que nunca durava muito tempo. Então, a gente está tentando lá no São Geraldo fazer um protocolo, dentro sempre possível, da gente transplantar sempre um olho só. A gente transplanta o olho que está pior, e o melhor olho a gente faz de tudo para não transplantar. Porque esse olho que era o melhor, mas depois do transplante deve ser o melhor, né, tudo, mas é um olho que o paciente vai ter para a vida inteira. Então, aquela situação do paciente ser cego, de não conseguir nem caminhar, que nós temos vários exemplos lá no São Geraldo assim, né? Inclusive, nós temos um que até trabalha lá, não sei se vocês lembram lá, tem um Luiz lá, ele trabalha agora na visão subnormal, né? Transplantado nos 2 olhos e rejeição muito tempo depois, e já fez 14 transplantes em cada olho, você imagina, né? Aí ele faz o transplante, enxerga 2, 3 semanas, o transplante para de funcionar, mas é o que ele faz, né, para poder enxergar. Então, para não ter esse tipo de paciente mais, a gente está tentando não transplantar o segundo olho. A gente transplanta o primeiro olho e tenta segurar o segundo todo jeito. Então, para isso, entra a lente escleral, que às vezes, quando o ceratocone é mais leve, a gente faz anel, faz crosslinking, faz bastante coisa, mas os pacientes que tinham, por exemplo, leucoma nos 2 olhos, a vontade que tinha era de transplantar os 2 olhos, então a ideia é transplantar um olho e tentar, às vezes com essa lente aí, tentar não transplantar, fazer o máximo para não transplantar, né, o paciente. Bom, em relação ao transplante lamelar profundo, coloquei um videozinho aqui que é interessante, só para você, quem não conhece essa técnica, a técnica que é padrão, né, do ceratocone é a Big Bubble. A que eu estou trazendo aqui não é Big Bubble, foi uma técnica que o Ferrara desenvolveu, acho que o Raul conhece, né, Raul? A gente utiliza um tunelizador de anel para a gente fazer o transplante lamelar, é bem interessante, um tunelizador diferente do habitual, porque ele tem um diâmetro maior. E nesse tunelizador tem um orifíciozinho na ponta, onde a gente passa um fio de nylon que vai fazer a dissecção profunda, né? Então a gente utiliza o mesmo material que a gente utiliza para fazer cirurgia de anel comum, faz a incisão, utiliza os Suarez spreader, são os passos que a gente utiliza na cirurgia de anel comum, né? E utiliza esse tunelizador, então diferente
um tunelizador maior para fazer essa dissecção. É uma dissecção bastante interessante, tem algumas vantagens em relação ao Big Bubble. Uma delas é a segurança de você não romper a DCM, né? Mas a desvantagem é que sempre fica um resíduozinho junto à DCM, né? Então, aqui está fazendo a tunelização sem o fio de nylon, túnel pronto, passa o fio de nylon, nylon 6 zeros, é um fio grosso, mas tem que ser assim porque nós vamos fazer força. Assim, passado, e vai ser passado o tunelizador novamente. Passar o tunelizador mesmo, passo foi passado outra vez, né? E agora ele está levando junto com ele o fio de nylon, né? Então essa é uma técnica bem interessante. As lamelas mais profundas da córnea, elas são mais soltas umas das outras, então isso facilita para a gente fazer essa dissecção, né? A gente passa o tunelizador máximo para a gente conseguir. A gente já pode nesse momento começar a puxar, né? Vocês estão vendo aqui que o fio já está fazendo a separação, então uma parte pequena que vai ficar para trás, a parte maior da córnea para frente. Então a gente tenta aproximar da DCM o máximo, mas sempre fica alguma coisa. Agora nada impede da gente depois fazer uma toalete da DCM com uma segurança maior do que a gente fazer uma injeção, uma Big Bubble, às vezes que a gente tem um pouco de dificuldade. Tem algumas técnicas que estou trazendo só pela curiosidade de ser uma técnica diferente. E o tunelizador, ele entra aqui dentro e ele tem o diâmetro dessa espátula curva aqui. Então ele não vai penetrar, porque quando ele chegar na espátula de ferro aqui, né, ele não vai conseguir passar disso, tá? Então essa técnica é uma técnica interessante. Então a preocupação que tem é de aprender a fazer o tal do transplante lamelar profundo, né? Que não é nenhuma novidade. Já foi feito muito transplante lamelar profundo, foi sepultado, as pessoas voltaram a fazer transplante penetrante, né? E aí veio essa revolução aí com a Big Bubble, tudo de voltar a fazer o transplante lamelar profundo. Ok, todo mundo vamos fazer o transplante lamelar profundo do paciente com ceratocone para preservar o endotélio, evitar a rejeição endotelial, né? Muito bem. Eis que surge agora um trabalho, foi publicado no Ophthalmology do ano passado, 2014, um trabalho gigante de um grupo australiano, comparando o transplante lamelar profundo com o transplante penetrante e falando que o transplante penetrante é melhor que o lamelar profundo em todas as características estudadas, né? E esse grupo é um grupo muito forte, seria um grupo semelhante a um São Geraldo, a uma Santa Casa, só que organizado, né? Porque lá no São Geraldo você atende paciente com transplante e esses dados não são armazenados, né? Isso aí é a briga lá, nós estamos tentando agora colocar as coisas no computador. Porque se você perguntar no São Geraldo, vem cá, quanto tempo está durando os transplantes penetrantes aqui? Quantos anos está durando em média, né? Ninguém sabe de falar isso, né? Qual que é a nossa taxa de reoperação de transplante, depois de quantos anos? Ninguém sabe falar nada, porque não tem tinha que ter uma tabela de Excel para você colocar os dados, você não pode perder, né? E esse grupo australiano faz isso, então eles controlam isso há mais de 20 anos. Então eles lançaram esse trabalho aqui, esse aqui é da Ophthalmology de 2014, tá vendo? E olha a casuística da galera, ó. 13 mil olhos de transplante penetrante e 858 de transplantes anterior lamelar profundo, né? Isso daqui, gente, é acompanhado por 20 anos. 20 anos, você imagina que maravilha. Se a gente tivesse cadastrando todos os pacientes de São Geraldo, a gente teria isso também, né? O problema é que não perde, né, os dados. Então ele está falando que, comparando os casos, que a sobrevivência do transplante lamelar, né, anterior profundo, e também dos transplantes endoteliais, são piores do que a sobrevida do transplante penetrante, né? O trabalho é extenso, compara com idades, etc. Tudo. Então, assim, vale a pena fazer transplante lamelar, vale a pena fazer uma cirurgia que às vezes a técnica é até mais difícil e tudo, então é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Muito bem. Então, só para jogar uma água fria, se a gente achar, poxa, o transplante lamelar está tudo salvo, né? Então, não é bem assim não. Então, essas coisas estão vindo, são trabalhos bastante pesados aqui, né? Que a gente tem que depois pensar com calma, né? Do mesmo jeito, os transplantes endoteliais também mostraram piores do que o transplante penetrante, mas aí já não é assunto dessa aula. Bom, crosslink. Em crosslink nós temos novidades mais ou menos recentes em relação ao crosslink.
Então, vamos falar de novos aparelhos, de novos protocolos, aí, adaptações que vêm sendo feitas no CrossLink. Então, esses são os primeiros aparelhos que foram criados, esse é o primeirão de todos, né? Esse aparelho era vendido por $8.000 quando ele foi lançado. Eu tive a oportunidade de ver ele a $8.000, não comprei, né? Hoje em dia tudo está um absurdo de caro, mas assim, tudo é feito de LED, o LED que emite UVA. Dizem que só tem uma fábrica de LED UVA no mundo, que é chinesa. Todos esses aparelhos é a mesma lâmpadazinha, então, né? Apesar de terem formatos diferentes, câmera, alguns tal, né? Mas é tudo, no fundo, é o mesmo LEDzinho que está lá, né? Mas com algumas coisas, com timer, com alarme de estar na hora de pingar a colíria, etc, né? Então agora temos as novidades sobre os aparelhos novos, principalmente para a gente poder fazer o CrossLink mais rápido. Então, acredita-se que a energia que você joga na córnea é função de você multiplicar a potência pelo tempo. Então, se aqui, no método tradicional, você colocava 3 miliwatts por centímetro quadrado por 30 minutos, se você aumenta esse 3 para 30 e diminui aqui para 3, se você multiplicar, vai dar a mesma coisa, né? Você vai receber a mesma quantidade de energia na córnea, né? Então, a ideia é essa, é fazer bem rapidinho, né? Agora, é claro que quando foi feito esse protocolo, que demoraram anos para chegar nesse tipo de energia, de tempo, etc. Isso daqui está sendo jogado no mercado com muito pouco tempo de estudo. Então, será que isso não vai fazer mal para a córnea? A córnea, se você esquentar ela muito, ela derrete igual um plástico. Quando eu vou fazer meus wet labs, às vezes eu pego os olhinhos de porco e coloco no sol para poder, às vezes, desidratar um pouco a córnea, que às vezes ela está um pouco demasiada. Se eu esqueço ela lá no sol, ela vira um plástico duro mesmo, igual um plástico de uma régua, assim, né? Então, será que isso daqui não vai ser energia demais, não vai esquentar demais a córnea, vai gerar outras coisas? São coisas que, às vezes, são lançadas com pouco estudo e vamos ver, né? Mas a ideia é essa. Existem aparelhos para fazer crosslinking bilateral, que são óculos que você coloca e faz os dois olhos juntos, também na técnica FAST, né? Então, são os novos aparelhos. Então, é uma novidade aí no crosslinking. Eu não conheço ninguém aqui em Belo Horizonte que tem esse aparelho, mas fora no Brasil. Hã? Fabricado antes? Esse aqui? E esse eu não sei onde é que é. Eu não sei onde é que é, não. Bom, protocolos. Isso é uma coisa que me preocupa muito, o tal do protocolo. Porque o ceratocone tem um problema gravíssimo, que é uma doença rara. Apesar da gente mexer com córnea, então a gente vive recebendo, e parece até que ceratocone é uma coisa comum, mas não é uma coisa rara. E como toda patologia rara, é muito difícil de estudar. Então a gente estava comentando do estudo que estava mostrando anteriormente, de sepsis, né, e tudo, que eles fazem meta-análises, estudos muito bem sedimentados e de muita credibilidade. Em ceratocone, eu vou te contar, não sei se eu lembro de um estudo realmente de ceratocone, sim, com a credibilidade que mereceria, né? Mas porque os grupos trabalhando isoladamente, ninguém tem uma quantidade, raríssimas pessoas têm uma quantidade gigante de casos a ponto de fazer talvez um trabalho desse, ou não tem interesse, ou às vezes nem sabe as estratégias aí de estudo científico aí de mais credibilidade, né? Mas o fato é que os trabalhos de ceratocone são muito pouco confiáveis. Então esses protocolos são muito importantes. Então estão começando a surgir alguns protocolos. O crosslinking, muita gente compra o aparelho e não sabe exatamente como utilizar, em que paciente que eu tenho que examinar. Tem os pacientes que a córnea não está estável, que o ceratocone está em desenvolvimento. Mas está em desenvolvimento baseado em quê? Baseado no K mínimo, no K médio, no K máximo? Quanto que tem que aumentar em 1 ano, em 6 meses? Qual que é o tempo mínimo que eu tenho que rever aquele paciente para falar que ele não está estável, né? Então, as pessoas utilizam realmente alguns parâmetros assim, sem ter protocolos muito fixos. Então, a ideia agora é fazer alguns protocolos confiáveis, baseados normalmente em uma coisa mais empírica e no futuro espero que seja alguma coisa mais científica, coisa que até então não é. É mais pelo feeling dos médicos que estão fazendo esses protocolos. Então, a doutora Maria Emília, aqui lá da Escola Paulista, aqui, ela estava na aula dela mostrando alguns protocolos, eu estou repassando aqui para vocês. Então, tem esse protocolo de Dresden aqui, que tem que ser um aumento do K máximo no ápice do cono, de 1 dioptria em 1 ano. Aqui, aumento de 1 dioptria em 1 ano também, ou aumento de 1 dioptria ou mais no cilindro, ou aumento de meio no equivalente esférico. Você imagina, equivalente esférico é uma coisa tão assim, difícil de medir refração às vezes no paciente. Não. Então, às vezes o paciente senta ali, mede uma coisa, o paciente com ceratocone, meia hora depois te dá outro valor, umas coisas que você tem que realmente pensar até onde que isso daqui vale ou não, mas são protocolos. Tem gente tentando fazer protocolo para a gente poder estudar isso melhor.
aqui no período de 24 meses, aqui também uma vez em 2 anos, né? Então são protocolos que estão tentando ser estudados. Como fazer em córneas finas, né? Então a maioria dos protocolos, eles têm esse limite aqui de crosslink, de você ter pelo menos 400 micras depois que você tira a epitélio, né? Então é muito pouco. Então você tem a opção, que já não é novidade mais, que é da riboflavina hipoosmolar, que ela gera um edema na córnea, deixa a córnea um pouquinho mais grossa, talvez você consiga alcançar aqueles 400 micras. Mas uma novidade que tem agora, mais recente aí, é o uso de lente de contato. Você está precisando de botar umas micras a mais na córnea, bota uma lente de contato lá, que ela contaria como suas córneas, né? E faria o crosslink por cima da lente de contato. É uma novidade também, pouca pesquisa a respeito, mas coisas que estão tentando ser feitas para ajustar aí, não perder os pacientes de crosslink, que muitas vezes você precisa de fazer crosslink, e o paciente tem 400 micras, eu vou te contar que muitos não tem, né? Depois que você tira o epitélio, muitos não têm 400 micras. Ainda continua gente achando que o crosslink não funciona, apesar de o crosslink já ter uma boa estrada aí, né? Então tem gente que acha que o crosslink segue a lei do bode, não sei se vocês conhecem a lei do bode. A lei do bode é quando sua esposa está achando que está tudo ruim, aí você compra um bode e põe na sua casa. Ele vai fazer cocô na casa toda, vai comer o móvel. Aí quando você tira o bode, ela, nossa, a nossa vida é boa demais, né? Então é desse jeito. Então o crosslink, você tira o epitélio do camarada, ele demancia a córnea dele, a visão dele que era 20/80, vai lá para 20/400, né? Depois volta para 20/80, ele, não, doutor, melhorou demais a mente sua, mas voltou com a mesma coisa que estava. É o equivale, né, nos retinólogos, é triancinolona, né, que eles põem lá no vidro, já fica branco o vidro, você fica cego, desesperado, fiquei cego agora. Aí quando volta o que era antes, o paciente está uma alegria danada, né? Então, eles falam que às vezes o crosslinking é a triancinolona do cirurgião de córnea, né? Mesma coisa, né? Você piora a visão do cara, na hora que volta para o que estava, né? Aí o paciente fica assim. Bom, então tem médicos que não acreditam. O próprio Paulo Ferrara mesmo é um camarada que não acredita no crosslink, né? Tá certo que ele tem interesse financeiro em, né, botando o crosslink como concorrente do anel. Na verdade, a indicação é um pouco diferente, né? Um é mais para estabilizar, o outro é para mudar a curva da córnea, mas o Paulo Ferrari não acredita, né? Chegou ao ponto até de comprar um crosslink e dar de presente na Santa Casa, né? O crosslink da Santa Casa que o Paulo Ferrari comprou, para eles estudarem e ver que não funciona, né? O objetivo dele comprar é esse, né? Ter comprado e dado, né? Bom, em anel tem muitas coisas novas aí nos últimos tempos, né? Tem coisas que são velhas, tem coisas que já inventaram e as pessoas inventam de novo, né? Dizem que para você inventar alguma coisa, você não pode estudar. Se você for estudar direitinho, você vai ver que alguém já fez aquele negócio. Então, se você quiser ficar feliz com a invenção sua, você não estuda não, porque se você remexer, tem um cara lá na China que já tentou fazer e tal. Então as pessoas às vezes reinventam coisas que já foram feitas, né, no passado. Então, os anéis, nos últimos anos, tiveram mudanças de design, secção transversal, de diâmetro, novos materiais, novos arcos, alterações de nomogramas, associação de técnicas cirúrgicas com crosslink, com lentes fásicas, alterações um pouco nas indicações também de anel. Aqui são várias caixinhas de anel, mostrando a evolução aqui do anel de Ferrari especificamente. De secção transversal, falando do design do anel, a gente tinha os anéis tradicionais, que eram triangulares, né, do Ferrari, do Keraring, tinha esse íntex americano aqui, que depois ele arredondou, e surgiu depois o Cornell Ring também mais arredondado, mais ou menos parecido com o íntex americano, né, um intermediário entre um e outro. Então o íntex americano ficou mais redondinho, com o objetivo de machucar menos a córnea, ser uma coisa mais biocompatível. Alteração também do triângulo. Os anéis mais tradicionais, mais antigos, eles são triângulos isósceles, né? Esse lado é igual a esse. Os anéis novos que estão sendo lançados no mercado, todos eles têm vindo com um formato de triângulo escaleno, que eles falam. Então ele vem com um lado interno menor, um lado externo maior um pouco. Qual que é a ideia? A ideia é você conseguir aumentar o diâmetro. Aqui, por exemplo, tem um anel para colocar em zona ótica de 5 milímetros, aqui um anel para zona ótica de 6 milímetros, né? E a ideia é que você consiga aumentar o diâmetro e não perder tanta força, imaginando que a força do anel, quem mais empurra para cima é o ápice do triângulo. Então, se você puder deslocar esse ápice do triângulo um pouquinho mais para a área central, você aumentaria o diâmetro do anel e não perderia tanta força. Você deslocaria com esse ponto de empurrar aí mais para perto do centro, né? De repente, um dia eles vão fazer até um triângulo retângulo aqui, né? Bota levantando aqui e assim, né? Sei lá, né? Pode ser que um dia venha uma ideia dessa daí. Base inclinada, quando a córnea, no local que você
implanta o anel mais ou menos em 5 milímetros de diâmetro, a córnea tem mais ou menos 20 graus de inclinação. Então, quando você implanta um anel que é de base plana, ele não vai encaixar direito. Então, se você fizer um pentacam, um OCT, você vai ver uma área aberta aqui na borda, junto à borda interna do anel, que depois junta até alguns depósitos brancos aqui, né, que é essa região aqui. Então, fazer a borda inclinada é uma coisa interessante. Agora, você perde um pouco de potência, porque para esticar as lamelas da córnea, o que importa é o tanto que você está afastando uma lamela da outra. Então, esse anel é como se ele tivesse esse formato aqui, ó, né? E esse daqui é como se fosse o formato dele mesmo, ou seja, não está ganhando nada extra. Então, esses anéis de base inclinada, como é o corneal ring, por exemplo, eles têm que receber um aditivo de massa para poder se equivaler a um anel de Ferrara ou Keraring de base triangular. Então, por exemplo, quando você compra um corneal ring de 250 micra, ele não tem 250 micra de verdade, né? Esse anel de Ferrara, quando você compra um de 250 micra, daqui até aqui tem 250 micra, né? O anel corneal ring, por exemplo, ele tem um anel de 250 micra inscrito nesse desenho. Então, aqui, ó, né? Ele, como se você passasse uma reta aqui, né? Daqui até aqui ele tem 250 micra. Então, ele tem esse aditivo aqui, né? Embaixo, mais esse aditivo aqui nas beiradas, para poder compensar a perda de efeito que dá você colocar um anel inclinado, porque você não vai ter esse espaço vazio criado aqui. Por outro lado, você não tem nenhuma zona de sofrimento, né? Aqui, por exemplo, essa ponta que vai ter um sofrimento aqui, existem trabalhos mostrando uma córnea com anel implantado. Se você der uma estudada no endotélio da córnea, nessa região aqui, ó, existe um sofrimento das células endoteliais nessa região aqui, né? Então, coisa que não existe nesse anel aqui, né? Pelo menos é menor. Tem outro efeito também, depósito de células brancas vai diminuir. Diminui, porque não tem muito espaço vazio em volta, né? Esses depósitos, eles são feinhos, né? Mas parece que o resultado até que não interfere muito não, mas dá um aspecto ruim. O que é isso no seu olho, né? Os parentes perguntando para ele, o que é isso, né? Porque às vezes dá um aspecto estético não é muito legal. Então tem essas bases inclinadas, o íntex tem base inclinada, o corneal ring também tem uma base inclinada. Aqui mostrando um íntex SK, que é esse íntex para ceratocone, que é de 6 milímetros. Aqui o corneal ring, mostrando uma inclinaçãozinha aí na córnea. E esse negócio de base inclinada, isso é novidade? Na verdade, não é nada de novidade. Se você voltar no passado, né, você vai ver que o primeiro anel que existiu, ele tinha base inclinada. Quando o Paulo Ferrara começou a fazer esse anel, ele pegava uma lente de contato rígida e torneava o miolo, jogava o miolo fora e ficava só com a beirada, né? Então, ele é exatamente uma lente de contato, né? Então, que seria a face anterior da lente de contato, a face posterior da lente de contato, ou seja, ele era inclinado, né? Então, começou inclinado, depois as coisas foram mudando e foi virando um triângulo, né? Diâmetro de 5 para 6 milímetros, né? Então, nós temos o lançamento aqui de anéis para diâmetro maior, o que é o que todo mundo quer. Eu também gostaria muito que meu paciente usasse anel de 7 milímetros, de 8, de 9, quanto maior melhor, porque sai da pupila do paciente, né? Então, é menos problema do paciente ter algum borramento de visão à noite, alguma coisa assim, uma vez que a pupila pode ficar maior do que o tamanho do anel. O grande problema de você aumentar o diâmetro do anel é que você perde efeito, né? Aqui seria uma pupila menor do que o anel de dia, e de noite a pupila pode estar maior do que o anel, e isso gerar um borramento da visão periférica, né? Que seria, então, de dia e de noite você ter algum problema na visão periférica do paciente. Mas essa médica russa, não é russa na verdade, ela era soviética e ela é ucraniana na verdade. Ela é meio que... Ela é mulher. Ela é mulher, ela foi fellow do Barraquê. E aí depois ela continuou fazendo estudos, e o Barraquê continuou orientando ela nos estudos dela. E ela é da Ucrânia, na verdade. E quanto maior o diâmetro do anel, menor a correção. Então ela já tinha feito os estudos dela lá, que os anéis de diâmetro maior tinham menos potência para poder aplanar a córnea. O que você pode compensar? Se você está aumentando o diâmetro, e isso está impedindo a córnea de aplanar, está aplanando menos, você pode aumentar a espessura do anel. Então, aqui um anel fininho aqui, se você quer usar ele com diâmetro maior, você teria que aumentar a espessura do anel para poder compensar, né? Então, seria a opção. E o que acontece? Quando, então, ó, você pode aumentar tanto a base quanto a espessura do anel para aumentar a massa, e com isso você compensar o que você perdeu de efeito por estar utilizando o anel de diâmetro maior. Agora, é novidade usar anel de 6 milímetros, né? Esse anel de 6 milímetros atual, a Medfax começou a fazer esse anel de 6 milímetros. Na verdade, o Intex começou a fazer o anel de 6 milímetros, que é o Intex SK, mas imaginando que o Intex não tem muito
não tem muita mercado mundial pelo preço, principalmente, que é muito caro, e acaba que em pouquíssimos países, tirando os Estados Unidos, que só tem Intex, né? Pouquíssimos países utilizam ele, eu acredito mais por causa do preço, que é muito grande. Para você ter ideia, um kit para implante de Intex custa $45 mil, né? Bomba de sucção, são coisas mais caras, então fica muito caro. Não é novidade nenhuma, né? Tem um médico que chama Dr. Rodrigues, que trabalha na ilha de Las Palmas. Não é Las Palmas não, é vizinho. Palma Maior? Não. Esqueci. É lá, nas Ilhas Canárias, lá. Não é Las Palmas não, é outra ilha não, esqueci. Tenerife. Mora em Tenerife, o Dr. Rodrigues. Ele que há muito tempo insiste nesse anel de 6 milímetros, até que um dia a Medfax comprou a ideia dele, aí a coisa até caminhou bastante. Tem alguns médicos que gostam de utilizar o anel de 6 milímetros, mas o anel de 6 milímetros não é nenhuma novidade. Então, se a gente voltar no passado, o Paulo Ferrara ele já tentou usar anel de 6 milímetros. Aqui é um paciente que foi operado aqui em 1998, aqui em 98, tá vendo? O anel de 6 milímetros, ele coloca a F5 se for de 5, a F6 se for de 6, aqui é a anel tem 350 micra. São anéis mais espessos, porque como ele perde efeito por ter diâmetro maior, então a ideia é tentar usar anéis mais espessos para poder compensar. Então o paciente tinha um KM no pré-operatório de 54, continuou 54, esse aqui tinha 44, baixou para 40. E se você utilizasse anéis de 5 milímetros, né, pela experiência lá do Paulo Ferrara, seria uma coisa muito mais eficiente, né? Apesar de que na refração o paciente melhora, mas isso daqui também, gente, tem muito do paciente, depois da cirurgia, fazer uma força danada para melhorar, e não sei o quê, e às vezes as refrações às vezes nem são bem feitas no pré-operatório, tem coisas meio questionáveis, e a refração é uma coisa que eu nunca confio muito. Eu prefiro sempre olhar mais a curvatura pré e pós do que olhar a refração. Mas, de todo jeito, a curvatura não estava dando resultados muito bons, e o Paulo Ferrara abandonou essa ideia de 6 milímetros, muito antes do anel de 6 milímetros voltar de novo, né? Então, talvez tenha indicação, sim, o paciente às vezes com uma pupila grande, com ceratocônico não seja muito evoluído, né? Então talvez pensar nisso, mas tem que ser feitos novos homogramas, tem que ser feitos estudos, e aquele negócio, não existe nenhum estudo de peso de anel de 6 milímetros, né? Se é que existe de anel de 5 milímetros, né? Algumas novidades, o Paulo Ferrara fez há uns anos atrás um dentinho no anel dele para poder facilitar a pinça de agarrar aí. Eu, na verdade, eu usei ano passado, né, eu uso muito anel da Visiontech, lá do Coronavírus. A Visiontech parou de fazer anel uma parte do ano passado, eu usei alguns anéis de Ferrara, mas nenhum deles tinha esse dentinho, não. Então eu tenho a impressão que eles desistiram desse dentinho. Você chegou a usar algum desse dentinho? Eles fizeram uma leva de anéis com esse dentinho aqui para ajudar a segurar, mas eu acho, já é um achismo meu, que eu acho que eles desistiram, porque eu comprei alguns anéis ano passado em anel de Ferrara e não tinha nada disso mais. Uma outra coisa que o Paulo Ferrara fez uns tempo atrás é utilizar anel amarelo, né? Baseado no sucesso das lentes da Alcon amarelas, né? Então, a Alcon lançou lentes amarelas e são as lentes mais vendidas no mundo hoje em dia, né? E aí, a lente amarela, quem sabe se usasse um anel amarelo não poderia ter menos glare. Então, esse anel aqui é chamado de anel anti-glare, né? Vamos lembrar que o anel e lente são coisas absolutamente diferentes. Numa lente de catarata, o paciente olha através daquele material amarelo, né? Então, realmente, a luz sofre um efeito do filtro amarelo. Aqui você está falando de uma estrutura periférica que vai mudar a córnea central para você enxergar. Então, a luz passa aqui no meio. Então, se o anel é amarelo, azul, vermelho, né? Não sei em que isso vai fazer tanta diferença, já que o paciente vai enxergar pelo que passa por aqui, né? Mas existe isso. Agora, como é que faz um estudo científico para falar que dá menos glare ou mais glare? É uma coisa assim que beira o impossível fazer estudo para provar que esse anel funciona ou que não funciona. Então, é muito na base do achismo, eu acho que melhora e tudo, né? O anel de Ferrara agora, uma novidade que tem é que está em negociação com a Alcon, para a Alcon fazer a distribuição do anel de Ferrara, porque a Alcon está investindo muito na área do fento segundo para catarata, e também o fento segundo vai fazer córnea também, vai fazer túnel, e essas empresas que têm fento segundo sempre se associam com alguma empresa de anel para fazer os pacotes, né? Você compra tantos anéis que barateia o preço do fento e tudo, então eles estão em negociação de o anel de Ferrara passar a ser distribuído pela Alcon, né? A Alcon está investindo em algumas coisas diferentes hoje em dia, por exemplo, o Pentacan agora é distribuído pela Alcon também, né? Umas coisas interessantes aí. A Alcon está investindo nos campos que não era muita praia dela antigamente, né? Paulo Ferrara já vendeu, né? O anel de Ferrara, a fabricação já não é mais dele, ele vendeu para a JL, que é
quem fabricava para ele, mas ele era sócio da JL, ele vendeu, não é mais dono do Anel de Ferrara, mas ele é dono da distribuidora do Brasil de Anel de Ferrara. Então é essa distribuição no Brasil que ele está passando para a Alcon agora, né? Se tudo der certo. Bom, arco grande, então anéis grandes. Anéis de 355, o Kerarin que lançou um anel grandão, 355 graus. Aqui está um folderzinho de propaganda do anel Kerarin 355, acho que deve ter uns 3 anos, 2 anos mesmo que ele lançou esse anel aí. Já abandonou. Pois é, já está mudando, né? Está de 340. Aqui, ó, aqui está o anel de 355, esse aqui inclusive deu problema, ó. Esse daqui, após alguns meses começou a dar desepitelização, depois começou a dar anel vaso aqui, teve que ser explantado, então teve vários problemas com esses anéis grandes. Por quê? Porque eles ficam muito perto da incisão, né? E a gente sabe que colocar a extremidade do anel perto da incisão, isso aí atrapalha a arquitetura da córnea ali, então atrapalha a incisão de fechar. Então é um lugar que sempre pode estar entrando líquido, pode estar sempre tendo uma inflamaçãozinha crônica por causa disso. Então a ideia é tentar fazer um anel um pouquinho menor realmente, para poder afastar um pouquinho as pontinhas da incisão. Eu acho que esses anéis grandes são uma boa coisa, sabe? Eu estou utilizando esses anéis grandes já tem algum tempo, né? Mas quando você coloca 2 segmentos de anel, quem vai te jurar que os dois vão ficar no mesmo plano? Por que eles não vão ficar assim, talvez? Ou assim, né? Claro, se você puder colocar um anel que é grande, ou seja, ele inteirinho vai estar todo no mesmo plano, né? Eu acho que isso aí deve ajudar para regularizar a córnea mais um pouquinho, né? Faz sentido. Eu acho que faz sentido. Então, o problema, né, o anel, na verdade, né, se você for, eu estou utilizando esse de 300 graus, tá vendo? A Visontec fez alguns, eu devo ter mais ou menos uns 40 implantados já. Desse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui tem 300. Eu acho que está uma distância bem razoável da incisão, tá vendo? Perde um pouquinho, né? Se você puder botar mais material, quanto mais material você colocar, mais você vai planar a córnea. Eu fiz um estudo que eu publiquei, comparando segmentos de 300 graus com 2 segmentos de 155, que daria mais ou menos 300 graus, e aqui de 250 micra, todos os anéis que eu coloquei foram de 250 micra, e aqui eu comparei com pacientes que receberam todos eles 2 segmentos de 250 micra de espessura, então, ou seja, mais ou menos a mesma quantidade, né? E teve uma diferença estatisticamente significativa, que esse aqui é um pouquinho melhor, não foi muita coisa não, mas foi estatisticamente significativo. Continuo colocando alguns lá, e eu acho que é uma coisa que tem futuro. Qual é o grande problema desse anel aqui? O grande problema é para colocar, né, que é mais difícil de colocar. Esses pedacinhos menores aqui é bem mais fácil de colocar. Então a novidade dos segmentos grandes, né, se você voltar no passado, esse aqui é um anel, por exemplo, Paulo Ferrara implantou em 1995. Tá vendo? Os anéis, na verdade, eles nasceram grandes, né? O primeiro anel de Ferrara implantado, que foi o Dr. Ricardo que implantou, você sabia disso, Sam? Também foi ele, a cirurgia foi conjunta lá, foi colocado embaixo no flap de Lasik, né? E ele era um anel 360, era um anel inteirão, né? Depois, para a gente não mexer tanto na córnea, fazer um túnel para implantar, foi necessário fazer uma abertura no anel. Então o anel era grandão, assim, agora o anel é muito difícil de implantar. Tanto que era feita uma incisão aqui, e eu não sei, quem estiver mais perto aqui, talvez eu consiga ver que tem uma linhazinha aqui. Eram 2 incisões. Então, você começava a colocar o anel aqui, na hora que o anel está aqui, você enfiava o anel aqui nessa incisãozinha aqui e ia fazendo esse movimento aqui para tentar ajudar. Porque pela física, né, gente, você está enfiando o anel aqui, né? O anel está entrando. Quando o anel chega aqui, você está fazendo força nessa direção para o anel ir naquela direção. Ali, né? Então, depende disso daqui, está muito lubrificadinho isso aqui, para poder, né, fazer o anel seguir para o lado de lá. Então esse anel, os anéis, qualquer anel, ele vai muito bem até aqui. Daqui para lá, às vezes, a coisa agarra, sabe? Então, eu já passei grandes sufocos para tentar colocar esse anel grandão, né? Mas, na persistência, nunca deixei de colocar, não. Mas, assim, teve umas cirurgias que, em vez de demorar um pouquinho de tempo, demorou um tantão pela insistência de insistir de colocar esse anel. Ajudou muito com o advento do Fento II, né? Fazer com laser facilita demais a implantação desse anel, mas alguns agarram. Então eu fiz alguns instrumentos próprios para colocar esse anel. Então o anel, quando eu coloco o anel e ligar até aqui, eu fiz um cins que é invertido, que é de puxar, né? Mas ele é torto, para você poder caminhar aqui, ó, e buscar o anel lá e trazer, sabe? Então essas são coisinhas que às vezes eu achei mais confortável poder ter isso para poder ajudar na hora da cirurgia. Mas então esse anel que o Paulo Ferrara colocou em 95, esse paciente bateu lá no consultório. A instrumentação era muito primitiva. A Itax tinha uma instrumentação de boa qualidade, eles tinham um know-how muito maior de colocação.
cliente não tinha acesso a esses instrumentos. Então a gente fazia realmente com o que tinha aqui, com muito pouco recurso. Né? Na verdade, você vê, até hoje, né, o Intax não entrou no Brasil, assim, de verdade, assim, né, a gente ter experiência com a anel de sucção deles e tudo, eu já até vi funcionando. Qual é o diâmetro que eles estão usando hoje? O Intax? Eles usam mais agora o Intax SK, que ele tem 6 milímetros de diâmetro interno. Antes ele tinha, acho que antes ele ia de 6.8 a 67.2. Eles não queriam o mercado de ceratocone, o mercado que eles queriam na verdade, o Ferrara também. Nós tivemos muitas reuniões com eles, tentando convencê-los a usar o ceratocone. O Paulo Ferrara também, né? Quando ele começou a usar o anel, era para miopia também. Só que para miopia maior, né? Porque o Intrix era miopia até 3, né? E o anel de Ferrara corrigia mais. Depois, o que acontece? O anel ele nasceu na mesma época do Excimer Laser. O Excimer Laser começou a desenvolver também no final do século passado, assim, né? 1980, 90, né? E o anel de Ferrara também. Então, assim, concorrendo uma cirurgia refrativa de anel com o Excimer Laser ganhou muito pela previsibilidade, tudo que o anel não tinha. Então, o anel era para ter morrido, né? Quando teve essa mudança de indicação de miopia para córneas doentes que não podiam fazer Excimer Laser, que o anel teve um mercado, um nicho aí que ele sobreviveu por causa disso. Mas os primeiros lasers também eram ruins, tinha muito laser. Mas foi melhorando. A zona ótica era de 5 milímetros. Foi melhorando. E o anel, aquela imprevisibilidade, né? Que a gente sabe como é que é. Esse paciente, depois, em 2010, ele fez uma cirurgia de catarata no Hospital São José, aqui em Belo Horizonte, para corrigir a miopia dele, que era muito alta. E o paciente ficou 20-20. Olha como é que ele ficou, com 1 grau de astigmatismo, esse anel grandão, né? Muito bom, né? E hipodadilão 20-20 sem correção, olha que beleza. Né? Bacana demais, né? Nomogramas, então a gente tem vários nomogramas, as novidades que tem são esses nomogramas diferentes, baseados em como, o Paulo Ferrara é esse que é baseado em as felicidades, né? Agora só serve as felicidades medidas no Pentacam. Para ele não serve, não se usar nenhum outro tipo de aparelho que não seja Pentacam, para você medir as felicidades. E tem um nomograma baseado em coma, mas é pouco conhecido, do médico, até meu xará, Federico, lá da Espanha. E tem nomogramas que utilizam refração, tem uma tabela muito conhecida do Keraring, que é baseada em refração, e tem uns baseados em ceratometria. Por exemplo, o do Corneal Ring, que é um software, ele é baseado especialmente na ceratometria. Agora, como ele é um software em computador, você tem a vantagem de você poder utilizar vários dados juntos. Então, ele utiliza principalmente a ceratometria, mas ele também olha para a refração, ele também olha para o astigmatismo da córnea, e são coisas que vão afinando um pouco mais a escolha do anel, né? Mas são os softwares, então, de múltiplas variáveis, né? Eu acho que são bastante interessantes. Em relação a esse das felicidades aqui, teve uma vez que eu fui num congresso em Portugal e tinha lá o representante do anel de Ferrara, sabe? Conhecia eles, a gente mexe com o anel de Ferrara, isso aqui e tal. E estava com esse negócio do anel das felicidades. Aí a gente pegou lá no stand dele, a gente fez o Pentacam 5 vezes de 2 representantes lá, o pessoal da loja lá mesmo. A gente fez 5 vezes o Pentacam. Cada uma vez que você fazia o Pentacam, o valor que lá dava um valor diferente. E aí você olhava na tabela do Ferrara lá, era um anel diferente. E aí, qual anel você vai usar? Esse. Porque a felicidade é uma coisa assim tão sutil assim, né, e tal, que uma pequena mudançazinha de posição do olho, uma coisa assim, dava um valor diferente de quê, e dava um anel diferente, né? Eu até filmei usando, até mostro para vocês aqui, bem interessante. A gente conseguiu filmar na tela o olho mexendo, assim, enquanto o Pentacam tentava tirar as imagens. Agora, já tem uns anos, dizem que o Pentacam agora melhorou, como no Galilei, por exemplo. O Galilei ele tira várias fotos, né? E antes de analisar, ele vê onde é que é o centro de cada foto e coloca uma imagem em cima da outra e depois ele analisa, né? E o Pentacam não tinha isso. Então, as fotos eram tiradas em posições diferentes. Se você mexia o olho, o Pentacam cada foto dava uma avaliação diferente. Coisa que hoje o Pentacam imitou o Galilei, e hoje em dia ele faz essa sobreposição de cada fotografia antes de fazer a análise, né? Então dizem que isso melhorou muito, e dizem, eu depois entrei em contato com esse pessoal lá de Portugal, que o Pentacam deles era mais antigo, não sei o que agora já não tem mais isso, que agora está super confiável. Eu, na verdade, não cheguei a refazer essa avaliaçãozinha não, mas achei bem interessante. Assim, isso não são coisas falando que mexer com aberração de alta ordem, é uma coisa meio complicada no ceratocone. Acho que a alteração do ceratocone é tão grosseira, para você ficar olhando as felicidades para escolher anel, eu acho uma coisa meio esquisita.
E outra coisa, agora são programinhas agora que tem de celular, né, para calcular anel, são as novidades aí também, quem quiser baixar lá, o Paulo Ferrari tem, né, programinha. O Cornell não tem não, mas você consegue no celular utilizar o nomograma do Cornell se quiser. Então, não tem um software específico não. Técnica cirúrgica, eu vou rapidamente aqui, isso aqui, o Raul já está careca, sabe, já falei várias vezes umas coisas interessantes que eu faço aqui, mas só para passar para os outros aqui. Antigamente a gente fazia cirurgia de anel só com colírio, que era um colírio que não tinha adrenalina, não podia ser aquele anestésico da adrenalina, né, porque ele dilata a pupila. Mas é interessante você preparar o olho com brimonidina, alfagam, belfort, o que for. Né? A brimonidina ela dá uma vasoconstrição muito grande no olho, que o olho com brimonidina é sem brimonidina. Né? E esse olho aqui, eu não escolhi um olho feio, não. Isso aqui é um olho da aula que eu dava, pra você ter ideia. Né? Hoje em dia eu não consigo olhar para o olho desse jeito, porque quando você pinga Nestalcon, o Nestalcon dá uma irritada no olho. Quando você pinga Nestalcon, então o olho fica desse jeito. Né? E quando você pinga brimonidina, depois o olho fica desse jeito. Então isso aqui, se você tem que pegar com a pinça de Kremer, o risco de sangramento é menor, até diminui até a sensibilidade da conjuntiva, além do que a brimonidina ela também dá uma miosezinha e dá mais conforto para o paciente. E outra coisa interessante, fazer uma injeção de xilocaína subconjuntival também em volta do olho, para você poder segurar o olho com vontade, sem o paciente reclamar, porque a cirurgia de anel só com colírio é uma cirurgia tipicamente cheia de ai, 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 ui, ui, ui. Né? Assim, não, peraí, calma, que tá acabando. Aguenta firme aí que tá quase acabando. Não, peraí, não sei o que, né? E com isso daqui, né, acaba esse ai, 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 ui, 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 né? E você consegue ver cirurgia com tranquilidade, né? Então, eu uso em 100% dos pacientes, né? Parece que você voltar ao passado, poxa, mas eu gosto de fazer anestesia tópica, né? Aqui eu estou voltando a usar a agulha da agulhada no paciente, mas eu te falo que é um conforto que o paciente merece. Mas a grande revolução, né, da técnica cirúrgica do anel realmente foi o laser de Fendt segundo, ele facilita muito, não é uma coisa indispensável, a gente pode fazer sem, né? Mas fazer com tem a vantagem da gente, principalmente em relação à profundidade, a gente consegue fazer uma profundidade que a gente não erra muito a profundidade, né? Então é uma tecnologia aí que muita gente que não fazia cirurgia de anel agora está animando, porque com o Fento facilita muitas coisas. A centralização também é mais fácil de fazer do que a cirurgia de anel um pouquinho. A gente utiliza o Excimer Laser, lá no Ocular Laser, né, a gente utiliza o Excimer Laser com a luzinha do Excimer Laser, que facilita, a gente vê onde é que está ali o reflexo de Purkinje, para a gente poder fazer a marcação. E facilita então um pouquinho a centralização, é mais fácil. E a profundidade realmente é uma coisa interessante, né? E o olho do paciente sai branquinho. E aí, nesse caso, realmente é só com colírio, né? Aí não tem a injeção, mas também, nesse caso, não precisa. O paciente opera e quando acaba a cirurgia, o olho dele está branquinho igual o outro olho. Não faz diferença um olho e o outro quando se opera com o Fendt segundo, né? Não tem essa vantagem. Mas, se você fizer a técnica manual direitinho, né? Não vai fazer diferença também. Depois de alguns dias, os olhos estão branquinhos do mesmo jeito e o resultado vai ser o mesmo, né? Então, o que está acontecendo é que o conhecimento do anel, que sempre foi uma coisa muito empírica, mais do que o médico acha que o anel mais grosso é bom nisso e tal, e passar para o lado científico. Acho que ainda está um pouco longe disso, mas é o que a gente quer. Então, a ideia nossa lá no São Geraldo, por exemplo, uma dificuldade danada de tentar fazer um protocolo, porque os residentes estão doidos para operar. Então, eles pegam os casos que estão super avançados, gente leu como quer botar anel, porque quer treinar, porque está acabando fellow, porque eu fiz muito pouco anel e não sei o quê. Então você tem que segurar a mão dos meninos lá, né? Então a gente fez uns protocolos lá para tentar seguir. Então o paciente que tem boa visão com óculos ou boa adaptação com lente de contato não faz anel, então o paciente tem que passar primeiro no teste da lente de contato. Se ele adapta bem, você faz topografia. Se está estável, você não faz nada, óculos ou lente. Se não está estável, faz crosslink. Agora, se ele não tem boa visão, se tem menos que 20, 30 ou não consegue usar lente, aí vai para o lado da cirurgia, seja anel, seja transplante. E naquela ideia de tentar não fazer transplante no segundo olho, né? Essa é a ideia que a gente está tendo. Bom, em relação ao protocolo, foi lançado em abril desse ano aqui, né, esse consenso global. Eu não sei até onde essas pessoas entendem muito, mas deve ser um protocolo muito bom. Aqui do Brasil, quem foi chamado para participar, aí foi o Renato Ambrosio, né, e mais pessoas de várias partes do mundo para tentar fazer esse protocolo aí, de como é que tem que tratar, que o paciente que é para anel, que o paciente que é para crosslink. Foi o Zé Álvaro que coordenou a parte, porque teve a parte cirúrgica, a diagnóstico, a clínica e a cirúrgica. Aí o Zé Álvaro que coordenou, na verdade, acho que ele é até o primeiro autor, e teve o Renato e o Mauro Campos, Ah, é? na verdade.
Se for, acho que é o mesmo que a gente está falando, né? O que foi publicado na Córnea agora, isso, passado, né? Me falaram que, né, na verdade eu fiquei sabendo disso aqui muito antes dele ser publicado, sabe? Às vezes a coisa evoluiu, mas quando eu fiquei sabendo, até onde eu fiquei sabendo, era só tinha o Renato o Renato ficou chefiando o parte diagnóstico. O Mauro Campos, acho que não sei se foi na parte clínica ou cirúrgica. Eu sei que o Zé Álvaro foi até ele é o primeiro autor, na verdade. O Zé Álvaro é até acho que é o presidente da Pancor, as coisas às vezes mudam. Isso é bom. Na verdade, o que eu acho bom de ter um protocolo é o seguinte: se você faz uma cirurgia no paciente de anel, né? E sei lá, dá uma infecção, dá um problema lá tal, e você pergunta assim, mas tinha que ter feito essa cirurgia mesmo? Eu falo, não, eu segui o protocolo tal, né? Eu acho que nem precisa ser um protocolo internacional. Você fala assim, olha, por que você fez essa cirurgia e deu errado, deu infecção, deu perder a córnea, uma coisa? Não, eu segui o protocolo de São Geraldo, segui o protocolo de Santa Casa, segui o protocolo do Hospital de Olhos. Então você tem um protocolo. Por que você fez a cirurgia? Porque está no protocolo do hospital que eu trabalho. Eu não fiz uma coisa da minha cabeça. Então eu acho que ter um protocolo, mesmo que os protocolos não sejam perfeitos, as coisas vão melhorando para frente, eu acho que ter protocolo é muito importante. Principalmente em doença rara, em doença que a gente tem pouca experiência, igual é o caso do ceratocone. Muito bem, gente, só isso.